Boa noite, irmãos. Gostaria que todos nós abríssemos nossas Bíblias no Salmo 73, por gentileza. Salmo 73, por favor. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que possamos preparar, Deus nos ajude a preparar nossas mentes e a minha boca para podermos aprender mais sobre a palavra dele. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Seja nos ajudando, Pai, a compreender a tua palavra, a entender, Pai, o que o Senhor requer de nós, Senhor, e o que tu ensinaste a esse salmista, Pai. Que possamos realmente entender, Pai, e praticar de maneira prazerosa, que seja algo que realmente desejamos em nosso coração, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas coisas que tu mostraste a mim nesse texto, Pai. Muito obrigado, Senhor, e me ajude, Senhor, a demonstrar e apresentar esse texto da maneira mais clara, Pai, e sempre focado em Ti para a Tua glória, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler o texto. Eu gostaria que vocês escutassem enquanto eu leio. Ou lessem também. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. E são livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota maldade e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, com sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. O Salmo 73, o autor fala sobre uma fase da vida dele a qual ele esteve em pecado, e depois de passar por essa fase, se arrepender e tudo mais, ele escreve esse salmo demonstrando qual é a percepção que ele tinha sobre si mesmo e o que ele aprendeu com esse salmo. Eu gostaria de passar versículo por versículo para que nós possamos caminhar juntos e aprendermos o que esse salmo tem para nos ensinar. Versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. O autor começa com essa afirmativa para mostrar a lição que ele aprendeu durante aquela fase que ele estava passando, durante o pecado a qual ele cometera, e é o momento que ele estava longe de Deus. Ele começa afirmando isso: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, para realmente demonstrar o que ele aprendera depois de tudo o que ele passara. Esse texto ele
vem antes para poder explicar, nós vamos entender, melhor dizendo, esse texto à medida que formos decorrendo o resto do capítulo, porque nele nós vamos entender por que o autor chegou a essa conclusão. E é interessante também nesse versículo a questão de como Deus, ou melhor, como o autor bota a questão da veemência em dizer certamente Deus é bom para Israel, para o puro de coração, como não sendo algo duvidoso no coração do autor, mas sendo algo como ele realmente acreditava depois da experiência a qual ele passou. Então, no restante do versículo 2 ao versículo 28, ou melhor, versículo 2 ao versículo 15, nós vamos ver o que ele passou e o que fez a chegar a essa conclusão. É interessante ver o modo como ele especifica Israel como, ou melhor, com as qual pessoas Deus é bom, especificando para as pessoas de puro coração, no qual vai ser explicado melhor no restante do texto. O versículo 2: Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então aqui ele já começa a demonstrar qual foi o problema dele, o que ele passou para poder chegar à conclusão do versículo 1. A primeira coisa que eu acho interessante no versículo 2 é a questão da disposição do autor a não se preocupar em mostrar o pecado ao qual ele estava passando. Porque esse texto é um texto público. O Israel lia esse texto de maneira pública nas suas celebrações como um cântico, né? E o modo como o autor ele demonstra que ele realmente mostra um coração humilde, um coração disposto a mostrar o pecado ao qual ele passara como uma lição para Israel. Ele não se preocupou em guardar o seu pecado, ele não se preocupou em guardar a experiência a qual ele passara, ou quão pecador ele fora, de maneira que se portando com o que as outras pessoas iriam dizer, mas ele não permitiu, mas ele possibilitou que os outros aprendessem com a experiência dele. Eu acho bem interessante o modo como ele põe em veemência, ele põe em peso em suas palavras em relação ao tipo de pecado ao qual ele cometera e quão pecador ele fora. No versículo 2, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, ele está associando na verdade, eu queria relacionar esse texto para ver um pouquinho em relação ao tropeço ao qual ele passou. Meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Tirando um pouco tirando a aplicação, melhor dizendo, da perigosidade do pecado relacionada à palavra por pouco. Porque aqui a ilustração do autor está relacionada a um terreno escorregadio, como também um terreno em um caminho tortuoso, relacionado também a vários provérbios que nós conhecemos. E aqui nós podemos tirar várias aplicações relacionadas a essa ilustração. A primeira foi a disposição humilde a qual o autor teve, onde ele não se importou no que as pessoas e qual o povo, que todo o povo ouviu essa mensagem, ou melhor, ouviu e cantou essa canção ao qual o autor escreveu. Ele não se importou o que eles iam pensar, ele realmente se importou em demonstrar o que Deus ensinara a ele, não se importando com as opiniões das pessoas. E a segunda coisa é a questão da perigosidade do pecado, principalmente relacionada à palavra por pouco. Por quê? É interessante ver o modo como a ilustração se demonstra aqui, num terreno escorregadio, ou num caminho tortuoso, num caminho peregrinoso, onde é possível cair, onde não há um caminho reto onde ele possa aqui andar. Isso aqui está muito associado à vida cristã. De como, apesar de o caminho da vida cristã ser um caminho, sim, tortuoso, ser um caminho cheio de pedregulhos, por conta da luta contra o pecado, por conta do evangelismo e assim por diante, nós podemos ter a palavra de Deus para que possamos continuar a viver nesse caminho, não como um caminho pedregoso, não como um caminho tortuoso, mas como um caminho reto, que é o caminho relacionado e tido com a palavra de Deus. Em relação à perigosidade do pecado, eu gostaria de pegar a ilustração de uma corda bamba, onde você está ali no meio da corda bamba, você precisa se equilibrar para não cair. De um lado esquerdo tem um abismo, de lado direito tem outro abismo. Quando ele fala por pouco não escorreguei, ele demonstrou o quão fácil nós podemos pecar e quão fácil nós podemos cair em nossas tentações.
Porque, usando de novo a ilustração da corda bamba, se você desequilibrar só um pouquinho para a direita ou para a esquerda, você cai e assim acaba relacionado ao contexto aqui, pecando. E eu gostaria de relacionar 3 características necessárias para que nós possamos viver a vida cristã, nós possamos andar nessa corda bamba, que é sim uma vida de luta contra o pecado constante, uma vida onde o pecado ele sempre nos leva a viver em tentação e sempre nos leva a viver em luta, ou seja, exige um tipo de estado necessário para podermos entender e viver assim. E são 3 características que são necessárias para podermos viver o restante do capítulo e o restante das lições que vamos aprender. A primeira delas, ou melhor, as 3 são conhecimento, entendimento ou experiência e concentração. Essas 3 coisas são necessárias nessa ilustração da corda bamba para que o artista, por exemplo, no circo, possa fazer aquela apresentação sem se machucar, sem cair, sem acontecer uma tragédia. Da mesma forma, a vida cristã é necessária essas 3 características para que possamos viver a vida cristã como Deus requer. A primeira delas eu falei que é conhecimento. O artista precisa conhecer como ele deve andar na corda bamba para poder não cair. E da mesma forma, nós precisamos conhecer como devemos viver para Deus e como devemos viver tendo em vista, melhor dizendo, a perigosidade do pecado e quão rápido e quão fácil nós podemos cair. Nós devemos saber, meus irmãos, nós podemos pecar em todas as coisas. 1 Coríntios fala que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Se nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, significa que nós podemos difamar a Deus em todas as coisas. Logo, é necessário que nós entendamos como nós devemos viver durante o nosso dia em tudo o que fazemos. Nós devemos entender como nós devemos viver em nossos meios de comunicação, nos nossos meios de pecar, por assim dizer. Nós devemos entender como nós devemos manter a mente pura, como nós devemos manter a boca limpa, o ouvido sem prestar atenção em coisas que não são necessárias ou precisas. Nós devemos saber como nós devemos nos comportar em tudo que fazemos. Nós devemos nos entender como nós devemos lutar contra os pecados da mente, contra os pecados da boca, contra os pecados do coração, contra os pecados dos olhos, contra os pecados dos ouvidos. Nós precisamos entender também os pecados das mãos. Nós precisamos entender como nós podemos pecar, porque em tudo nós podemos pecar. Nós precisamos, assim, compreender o peso do pecado em nossas vidas, porque para isso nós precisamos, porque sem isso, melhor dizendo, nós não vamos ter essa perspectiva necessária para podermos lutar contra o pecado. De fato, a perigosidade do pecado é algo que precisamos ter em mente relacionado à seriedade desse pecado. Se nós podemos pecar em todas as coisas, nós devemos saber como devemos lutar em todas as coisas. Nós devemos saber como lutar contra a nossa mente, contra a nossa boca, contra os nossos olhos. E para isso requer muito busca e devoção a Deus e a seu conhecimento. Sem entendermos como lutar contra os nossos pecados, sem entendermos o quão escorregadio o pecado é em tudo que fazemos, nós não poderemos glorificar a Deus em todas as coisas. Por isso, meus irmãos, é uma coisa que eu falo e repito, que o devocional ele não é o suficiente para a nossa vida cristã. É uma coisa bem clara e, de fato, o devocional, eu lembro muito bem, o devocional é apenas um guia para aquelas pessoas que não estão, que estão, na verdade, crescendo agora na fé ou acabaram de se converter. E foi uma ferramenta para que nós possamos, agora que nós começamos a ter uma cultura de leitura da palavra, prosseguir na caminhada da leitura da palavra e assim aprender por assim dizer. Mas, meus irmãos, não é uma coisa suficiente para o que Deus requer de nós. Deus requer zelo, Deus requer devoção. Na verdade, nós podemos pegar vários versículos no Salmo 119, ver vários exemplos dos homens do passado, do salmista, o modo como os salmistas viviam, o modo como os heróis da fé no Antigo e no Novo Testamento viviam. E nós não vamos encontrar eles fazendo devocional, mas eles tendo uma perspectiva, uma busca pela palavra de maneira devota, de maneira profunda. Não que o devocional seja errado, mas ele não é o suficiente. Fazendo uma simples pergunta, se o devocional fosse tirado de nós, será que nós conseguiríamos manter o mesmo tipo de relacionamento com Deus? Será que nós conseguiríamos viver e saber onde deveríamos andar na palavra de Deus, como deveríamos tratar e nos relacionar à palavra de Deus, se nós não tivéssemos essa ferramenta?
Porque, de fato, meus irmãos, é só uma ferramenta, mas não é o suficiente para que nós possamos viver de maneira piedosa. E é isso que nós devemos buscar todos os dias. Nós realmente devemos procurar a palavra de Deus como algo profundo, como realmente um lago profundo, e não simplesmente uma poça a qual nós chegamos e tomamos água, mas nós devemos nos realmente aprofundar nesse lago. Então, essa é a primeira característica, a questão do conhecimento. A segunda e a terceira, a questão da experiência ou da sabedoria e a concentração. A experiência é bem simples. O artista, de novo na ilustração da corda bamba, precisa entender como ele deve se comportar ali naquela situação e o que ele deve fazer quando a situação, ou melhor, quando houver alguma situação que o possa levar a cair, como também ele exige, e para isso ser possível, é necessário concentração. Por que eu digo essas duas coisas? Primeiro, a experiência está relacionada à sabedoria na vida cristã. É necessário que tenhamos sabedoria para que possamos viver a nossa vida cristã, que é o caminho estreito, que aqui na ilustração é a corda bamba. Sabedoria, o entendimento dela é bem simples. Sabedoria é saber como aplicar a palavra de Deus, saber como aplicar os mandamentos de Deus, saber como agir na situação X ou na situação Y. Isso que é sabedoria. De fato, não é uma coisa apenas vinda de nós, é algo sim que nós devemos procurar na palavra de Deus, mas é algo que também devemos procurar em Deus. Como o Tiago fala, que se é necessário sabedoria, orem por isso. E a última é a concentração. Concentração está associado, meus caros, a textos, por exemplo, vigiai e orai. Eu penso nesse texto, é interessante o modo como a Bíblia ela tem um sistema perfeito de lógica, onde as palavras do Senhor Jesus resumiu pelo menos 3 capítulos que falam sobre questão de como lutar contra o pecado. Vigiar e orar é necessário na nossa vida cristã, porque é só assim poderemos, de maneira prática, estar atentos quando formos pecar ou não, estar atentos quando o terreno estiver escorregadio ou tortuoso. É necessário a nós uma mente cheia, uma mente atenta, uma mente vigilante, para que possamos viver de maneira como Deus requer. Mentes vazias, mentes distraídas não conseguem, não vão glorificar a Deus em todas as coisas. Então essas são as 3 características de como necessárias para lutar contra a perigosidade do pecado. E essas 3 características não são necessárias para que possamos lutar contra todos os pecados que vamos ver nos versículos seguintes. Versículo 4, versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Aqui está o cerne do problema. O problema que o autor tinha era inveja. Mas é interessante porque ele poderia ter falado, pois tive inveja, e ter prosseguido para o próximo versículo. Mas ele não fez isso, ele especificou de quem ele tinha inveja. Ele falou, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele pesa o pecado dele quando ele tem inveja não de homens santos, não do povo dele, não de coisas santas ou algo assim, mas ele pesa a sua ação, mostrando quão pecador ele estava sendo, quando ele mostra que está invejando ímpios que não conhecem a Deus. O modo como ele bota arrogantes, e desses ímpios demonstra isso, o peso das suas palavras, o peso do seu pecado, o peso que ele tinha e quão arrependido ele estava ao fazer tal ato. Aqui é interessante ver a questão também do contraste entre a inveja santa e a inveja normal, de pecado. Porque nós podemos ver uma pessoa que realmente segue a palavra de Deus, que está buscando a piedade, e nós sentimos aquela vontade, poxa, eu queria ser daquele jeito, eu queria caminhar daquele jeito, eu queria ser um homem como aquele homem santo e por assim diante, todas aquelas características, né? Isso é uma inveja santa, um desejo de se realmente ser um exemplo como aquele outro está sendo. Mas aqui a questão não é essa. A questão é realmente eles estavam invejando os arrogantes, os ímpios, porque eles eram ricos, porque eles tinham prosperidade. Logo, aqui já mostra o coração do autor naquele momento. Ele não estava preocupado na questão se os ímpios e os arrogantes estavam obedecendo a palavra de Deus ou se tinham além de Deus, mas eles estavam preocupados apenas na riqueza terrena dos ímpios. Logo, o coração dele estava preocupado e centrado apenas na riqueza terrena encontrada
aqui. Em relação ao versículo 3 de novo, sim, o que é interessante perceber é que quando ele inveja, melhor dizendo, os arrogantes, ele se torna arrogante. Ele demonstra a sua própria arrogância. E ele vai tratar isso mais nos versículos seguintes. Então é interessante ver o motivo dele botar, ou melhor, especificar quais pessoas ele estava invejando, é para mostrar que ele estava sendo igual àqueles ímpios. Ele estava se comportando como um ímpio, ele estava se comportando como arrogante, como alguém que não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então é interessante ter essa percepção do autor, essa percepção própria de quão pecador ele se via, melhor dizendo. No versículo 4 ao versículo 5, ele fala sobre o motivo pela qual a inveja dele, ou melhor, pela qual ele tem inveja. No versículo 4 e 5 falam: ele não passa por sofrimento e tem um corpo saudável e forte, e são livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. No versículo 4, o autor mostra o motivo da sua inveja, a sua insatisfação com Deus. Por quê? Ele está mostrando aqui no versículo 4 e 5 que pelo fato deles não passarem por sofrimento, terem corpo saudável, ser livre dos fardos de todos, e ele que estava tentando ser puro, não ter todas essas coisas, logo ele acha que Deus está sendo injusto. E ele não acha sentido em obedecer à palavra de Deus. Isso é explícito mais no versículo 13, onde ele fala que certamente foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência. Então o pensamento do autor naquele momento é que realmente ele estava se achando em uma injustiça pela qual ele estava tentando ser puro e não conseguia ter bênçãos. Ele não conseguia ter a prosperidade a qual Deus prometera no Antigo Testamento. Em contraste, os ímpios que não estavam sendo puros de coração, não estavam nem buscando e não tinham nem interesse em ter isso, eles estavam prosperando. Porém, o texto mesmo fala que o modo como eles prosperaram era através da maldade, era através da violência, era através do orgulho, era através da opressão. Logo, o autor não se atenta, ou melhor, ele mostra o motivo, a intenção do coração, onde não se atentava o modo como os ímpios estavam conseguindo as suas riquezas, mas ele apenas estava se preocupando nas riquezas em si. Ele não se preocupava se ele estava tendo aquelas riquezas de maneira bondosa, legal, ou de maneira que agradasse a Deus, mas ele se importava simplesmente em ter a riqueza que os ímpios tinham. Então é interessante ver o motivo do coração, melhor, a intenção do coração do autor em invejar os ímpios, em ter inveja, como ele próprio fala, dos arrogantes. E nesse versículo é interessante, no versículo 4 e 5, é interessante ver a aplicabilidade dele em nossas vidas. A questão da insatisfação para com Deus, a questão de acharmos que Deus está sendo injusto pelas coisas que Ele nos deste. Na antiga aliança era bem simples, você obedecia, se o povo obedecesse, ele receberia um bênção, se ele não obedecesse, ele receberia maldições. Então, no caso, o pensamento ali do autor era: eu estou tentando ser puro, eu estou tentando me manter puro, eu estou tentando obedecer à palavra de Deus, mas eu não estou conseguindo nenhum tipo de bênção. Ele fala que estava sendo afligido o dia inteiro, o tempo inteiro, a manhã inteira, e ele assim se encontra em um paradoxo, ele não consegue entender o porquê ele estava tendo todos esses tipos de sofrimento. Por isso que ele acha Deus, ou melhor, ele acha que ele está sofrendo uma injustiça de Deus. Meus irmãos, na nova aliança é um pouquinho diferente, porque Deus não nos promete bênção alguma. A bênção que Ele já nos deu foi a salvação. Mas nós devemos verificar, ou melhor, entender como devemos compreender sobre o sofrimento e qual a perspectiva correta sobre o sofrimento, sobre a aflição, sobre as tribulações, sobre o contraste entre o cristão sofrer e o ímpio não sofrer, mas ter prosperidade. De fato, Deus requer de nós, vou tentar mostrar um pouquinho nos próximos versículos, Deus requer de nós uma perspectiva eterna, uma perspectiva que não é centrada nas coisas terrenas, que não é centrada nos objetivos terrenos, mas é centrada na palavra de Deus, é centrada nos objetivos eternos, nele. É isso que devemos estar centrados. O texto o próprio Jesus fala que nós devemos nos preocupar apenas com as coisas da palavra de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas.
Ou seja, o que deve ter como prioridade em nosso coração e sendo algo que realmente desejamos, sendo algo que realmente nos preocupamos, em primeiro lugar, são as coisas dos altos. E essa coisa do alto, a perspectiva da glória de Deus, que deve influenciar as coisas secundárias, as coisas terrenas. Não devemos estar como o autor aqui insatisfeito pelas quais as coisas que eles estavam passando. Porque no caso é bem simples, em relação à aflição e à tribulação. Nós não sofremos pode dizer, nós não estamos sofrendo o que realmente merecíamos sofrer. Esse é todo o entendimento por trás do sofrimento e por trás da tribulação e o porquê ele não deve se tornar uma neura no pensamento, na mente do cristão. Se nós éramos, melhor dizendo, pecadores, merecedores do inferno e fomos salvos disso, nada que possamos sofrer aqui na terra é comparado àquilo. Por isso que nós devemos entender que o sofrimento aqui na terra, a aflição aqui na terra serve um propósito diferente, tem um propósito diferente. Que enquanto antes o propósito do sofrimento era a justiça de Deus, era demonstrar a justiça de Deus, agora é para nos demonstrar o amor de Deus, a qual Ele permite essas tribulações em nossas vidas para que possamos crescer. Ele permite essa tribulação em nossas vidas, as aflições, para que possamos crescer nele. Deus não nos vai pegar de um lugar e levar ao outro em termos de santidade. Ele não vai fazer isso. Ele não dá tudo de mão beijada. Ele nos torna aptos, ele nos torna capazes, ele nos torna possíveis de viver de maneira responsável para com ele. E ele permite as tribulações das vidas para que possamos crescer em santidade. É a nossa responsabilidade. É claro que dependemos também do poder do Espírito Santo em tudo isso, mas nós podemos, sim, nós temos a responsabilidade que devemos ter na vida diária com Deus, na vida cristã. Por isso que a insatisfação com Deus, a insatisfação com os problemas, as aflições, não é uma coisa que podemos requerer, não é uma coisa que podemos nem sequer pensar, porque nós já temos muito mais o que merecíamos. É interessante ver, relacionado ao versículo 6, onde ele diz: por isso o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. A aplicabilidade aqui na verdade, é um contraste em relação ao versículo 4 e 5. O que podemos tirar desse versículo é o seguinte: em tempos de bênçãos é muito fácil sermos orgulhosos. É muito fácil quando temos riquezas, quando temos uma vida boa, quando temos algo que realmente nos satisfaz aqui terrenos, nós em vez de procurar humildade, nós procuramos orgulho. Nós somos e ficamos orgulhosos. Então é interessante ver que nós devemos ter um cuidado em tempos de aflições, não agir com orgulho de maneira quando ficarmos insatisfeitos com Deus, mas em tempos de bem-estar, em tempos onde não estamos passando por problemas e tendo as bênçãos de Deus, não devemos ter o orgulho de achar que tudo aquilo que temos foi conseguido com as nossas mãos, em vez de ter sido tudo graça de Deus. Então é um contraste que nós devemos ter. É interessante que no versículo 6 ele mostra como o coração do ímpio, na verdade ele vai especificar muito isso nos próximos versículos, mas é interessante como o orgulho ali, para os ímpios que conseguiam a prosperidade, está associado, melhor dizendo, à violência, de como eles não se preocupavam com o modo como eles conseguiam as riquezas, o modo como eles conseguiam o que tinham. Isso mostra uma lição bem simples sobre antropologia, que o orgulho cega. O orgulho cega o ser humano ao ponto de ele poder fazer tudo o que ele quiser. Ao ponto de ele poder agir com violência, ao ponto de ele realmente oprimir o mais pobre ou oprimir qualquer tipo de pessoa. Então é interessante termos essa perspectiva não apenas do ímpio como algo em geral, mas temos essa perspectiva de nós mesmos, que nós podemos agir assim como orgulhosos. Nós podemos entender, ou melhor, nós podemos ser demasiado orgulhosos, de maneira que isso nos segue, de maneira que isso realmente nos tire da nossa realidade, ou melhor, tire de nós a perspectiva da realidade e nos leve a uma ilusão onde nós podemos fazer o que queremos, onde não é bem assim. Do versículo 7 ao versículo 14, melhor dizendo, ao versículo 12, do versículo 7 ao versículo 12, ele para um pouco da sua lição e um pouco da sua narrativa a respeito da sua experiência para falar apenas dos ímpios, para especificar, para detalhar, para explanar quem são os ímpios. Eu achei interessante o modo como ele fez isso, porque
ele está tentando ensinar, algo aqui. O autor para a sua narrativa e explica quem são os ímpios para demonstrar como ele estava sendo, ou melhor, qual perspectiva ele tem sobre si mesmo. De quando ele estava invejando os arrogantes, quando ele estava invejando os ímpios, como o texto fala, ele próprio estava sendo, como eu disse, o arrogante, o ímpio. E o modo como ele explana quem são os ímpios ele faz isso na perspectiva de mostrar como o coração dele próprio era. De como o coração dele estava, em vez de ser um contraste com os ímpios, mas ele estava igual para os ímpios. Por isso que ele não se importava com as coisas que ele fazia ou como ele conseguia as suas riquezas, mas ele se importava simplesmente em ter riquezas. No versículo 7 ele fala: do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, com a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. É interessante ver aqui, meus irmãos, relacionados à questão do porquê o autor botou isso, onde ele ali estava demonstrando que, ao explanar quem são os ímpios a explanar quem os ímpios são, ele estava mostrando quem ele era. Ao tendo essa perspectiva, uma aplicação que podemos tirar é que Deus diz quem nós somos, não quem, ou melhor, Deus diz quem nós somos e não nós dizemos quem nós somos. Não somos nós que definimos quem nós somos, não somos nós que definimos o que eu sou. Eu não sou o que defino o que sou, mas Deus é que define quem eu sou. E todas essas características, o que ele diz no versículo 7 e 12 é a respeito do ser humano em geral, é a respeito de mim, é a respeito de nós, em quem nós somos. Nós precisamos ter essa perspectiva de que se nós formos definir quem nós somos, nós precisamos ter em luz a palavra de Deus. Porque apenas a palavra de Deus vai vir com a realidade, não com uma ilusão. Porque a carne faz isso, ela cria ilusões sobre nós mesmos. A carne mente e engana sobre quem nós somos, dizendo que somos isso, como que somos aquilo, mas a palavra de Deus, como também diz Romanos 3, mostra quem nós somos e como realmente a nossa natureza é difícil e como a nossa natureza é horrível. Nós precisamos ter essa perspectiva, nós precisamos ter esse entendimento, porque sem esse entendimento nós iremos viver no orgulho sempre. Por isso que é necessário nós termos essa perspectiva de como os ímpios são relacionados a nós. Uma outra questão, uma outra aplicação que é necessária, e eu queria passar versículo por versículo para mostrar como nós funcionamos e como é necessário que nós sabemos quem Deus diz que nós somos. No versículo 7 ele fala: do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Ele fala isso, melhor dizendo, para mostrar um pouco a sua inveja, ou melhor, como a sua inveja funcionava. Onde a mente ali do autor mostrava, em sua inveja, fazia maquinações, fazia fantasias relacionadas aos ímpios, relacionados a questões invejosas. E é interessante o modo como a mente funciona, o modo como ele explica como a mente é e como a mente funciona. De que nós realmente não devemos nos permitir que o íntimo e a mente seja livre para poder fazer o que quiser. Porque nós não podemos permitir que os pensamentos que ela traz às nossas mentes, os pensamentos enganosos, os pensamentos mentirosos, os pensamentos aqui no texto invejosos, permeiem na mente, fiquem lá e nós realmente aceitemos esse tipo de pensamento. Mas nós precisamos pegá-lo e jogar fora. É necessário um controle, é necessário uma disciplina para que nós não possamos permitir esse tipo de pensamento em nossas mentes. No versículo 8, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam-se os céus e com a língua se apossam da terra. Aqui representa o que o orgulhoso faz. Não especificamente o orgulhoso relacionado à inveja, porque a inveja e o orgulho estão associados, mas o que o orgulho realmente faz? Tira o ser humano da realidade, como eu falei, onde ele realmente acha que pode ter tudo, que ele é acima de tudo, que ele realmente pode fazer tudo o que ele quiser, de que não haverá consequências, de que o céu é limite. Então, é interessante ver o modo como o orgulho segue, e é necessário que tenhamos cuidado com isso. E para que possamos lutar contra o orgulho, é necessário que tenhamos uma perspectiva correta e realista de nós mesmos. Enquanto o orgulho cria ilusões,
a humildade cria a realidade, nos mostra a realidade de quem nós somos. E quando há essa realidade, quando há essa percepção de realidade, nós realmente podemos entender como devemos viver a nossa vida. Tudo relacionado à graça de Deus e por assim em diante. Eu acho interessante o próximo versículo, não o próximo, mas o versículo 11. Em relação ao versículo 10, ele fala: Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Simples. Um pecador chama outro pecador. Um pecador influencia outro pecador. Uma lição que poderíamos tirar daqui é que os seus pecados, as suas atitudes, o seu coração vai influenciar outras pessoas. As coisas más, o mau testemunho que você faz, se você estiver fazendo, vai influenciar outras pessoas e assim desagradar e difamar a Deus. No versículo 11, aqui está o ápice da loucura dos ímpios. Eles dizem: Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Meus irmãos, aqui podemos verificar, ou melhor, podemos ver bem claro o orgulho, como eu já falei antes. Mas eu queria também atentar para a idolatria aqui no coração dos ímpios, quando eles dizem esse tipo de coisa. Por quê? Aqui o orgulho está bem mais explícito no modo como eles falam, mas a idolatria é uma coisa mais interna, é uma coisa mais relacionada à motivação, à intenção do coração. Porque quando eles estão dizendo isso, como saberá Deus, onde está o Altíssimo, eles estão se pondo numa realidade onde Deus não existe e eles são o seu próprio Deus. Logo, isso é idolatria, onde eles tiram a Deus do seu lugar e se põem nesse lugar. Eles se põem nesse lugar e dizem que eles são deuses, que eles podem fazer tudo o que ele quiser porque não há lei, não há juiz. Eles podem decidir o que fazem. E não assim eles mentem e dizem coisas loucas, como aqui o próprio versículo fala. É muito interessante ver o modo como a idolatria age no coração do pecador, no coração do cristão. É sempre algo interno, é sempre algo relacionado à motivação, à intenção, que leva ao orgulho. Eu entendo relacionado ao pecado, o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que antes dele terem sido orgulhosos, cegos pelo seu pecado, eles estavam sendo idólatras. Pois, na verdade, próximo, o versículo, o texto mesmo fala de que a serpente mente para eles que Deus não queria que eles se tornassem deuses como ele. Então, a intenção e a motivação ali de Adão e Eva é que eles queriam ser Deus. Eles não queriam ser simplesmente uma criatura. Logo, eles tiraram Deus do seu lugar e se foram. Meus irmãos, sempre que fazemos isso, estamos sendo idólatras. Sempre que fazemos isso com outra pessoa, com algum tipo de objeto, com um tipo de ação, com um tipo de atividade, a gente está fazendo aquilo um ídolo. O cenário da idolatria é muito interessante. Há o adorador, o ídolo e o Deus representado por aquele ídolo. Enquanto que o adorador, aquele ídolo, por exemplo, sou eu, e aquele ídolo pode ser qualquer tipo de coisa. Os mais presentes que eu vejo agora nossos tempos, uns que sempre se manteve como a imoralidade sexual, a ganância, mas eu também ponho entretenimento como sendo um. Então, ao adorador, o ídolo e ao Deus que representa aquele ídolo. O interessante é ver que eu sou o adorador ao ídolo, mas o Deus que está representado por aquele ídolo sou eu mesmo. Onde eu apenas uso um objeto, uma pessoa ou uma atividade, algo assim, para me satisfazer, para ser o centro da minha vida, para ser realmente o centro e o Deus da minha realidade. Por isso que é necessário que nós não nos apeguemos, porque a idolatria tem muito isso, a questão de se apegar. Quando estamos apegados a coisas terrenas, quando estamos apegados a pessoas de maneira não amorosa, não de maneira realmente onde queremos amar a outra pessoa, mas estamos apegados de maneira egocêntrica, de maneira orgulhosa, estamos fazendo aquilo um ídolo. Estamos fazendo aquela pessoa, nós mesmos, aquele objeto, um ídolo. Eu tenho um teste, eu falei no meu GV, onde eu não consigo, quando eu não consigo sentar na mesa e ler a Bíblia, eu sei que eu estou com algum tipo de ídolo. Porque é bem simples o modo como funciona. Porque se em mim eu não tenho vontade para ler a Bíblia, mas tenho vontade para fazer outras coisas, significa que o meu coração ele está associado, está conectado a esses ídolos que eu criei. Entende? Lembrando que Calvino disse, o coração é uma fábrica de ídolos. Então é necessário que nós tenhamos cuidado em que nós estamos apegados, em que nós estamos relacionados, em que nós realmente gostamos, queremos, para que nós não possamos assim ter ídolos e nós vivamos para eles, mas que nós realmente possamos
realmente ter Deus como nosso ídolo, ter Deus como nossa prioridade e ser Ele quem nós realmente sejamos apegados. É necessário ter essa perspectiva e esse pensamento para que nós não podemos dizer essas loucuras da qual os ímpios falam. Porque é bem improvável que algum de nós vá dizer isso. Mas, meus irmãos, a intenção também conta aqui. A intenção, não, eu não falar esse tipo de coisa, essas duas frases, mas o meu coração ter esse tipo de intenção, em querer dizer lá no fundo, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Deus lá existe, agir como aprendemos na EBD passada, como um ateu praticante, né? Mesmo não sendo. Então é necessário tenhamos cuidado com as mentiras, e sabemos, e na verdade precisamos entender também o modo como a idolatria funciona, para que possamos lutar contra ela, porque é uma coisa necessária que precisamos lutar sempre. É interessante ver que idolatria é um pecado que sempre aparece no Novo Testamento. Na verdade, se eu me lembro bem, é um dos pecados que mais aparece no Antigo Testamento, melhor dizendo. Mas eu acho que é um pecado tão que as pessoas não falam, que as pessoas não entendem, entende o quão sério ele é e quão interno e perigoso ele é. Então precisamos entender o quão realmente sério esse pecado é para que possamos não cair na loucura dos ímpios. No versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Aqui é bem simples, meus irmãos, a questão da seriedade com Deus. Porque quando nós vivemos de maneira despreocupada, sempre quando nós vivemos de maneira distraída, de maneira despreocupadas com as coisas dos altos, com as coisas dos altos, nós tratamos as coisas de Deus de maneira vã, de maneira superficial, e não damos a ela a seriedade necessária. Porque, de fato, a seriedade é uma coisa realmente necessária para a vida cristã. Nós não podemos viver como brincalhões, como tagarelas que não se preocupam que não se preocupam com nada. Nós precisamos ver e ter perspectiva correta sobre a palavra de Deus, em quão sério a palavra de Deus é. Na verdade, está tudo associado a quão séria a salvação é. Se Deus nos salvou de tal merecida condenação, isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que não se brinca, salvação não se brinca, logo a nossa vida cristã deve ser algo que nós também tenhamos como seriedade, tenhamos como realmente algo prioritário em nossas vidas, que seja não uma brincadeira, que não seja algo esporádico que eu faça ou algo que eu não leve em consideração, mas que realmente seja algo que fique centrado como uma coisa séria, uma responsabilidade que realmente queremos em nossas vidas. É necessário que tenhamos e levemos com seriedade a nossa vida cristã, e em vez de viver despreocupados, pensando apenas nas coisas vãs e inúteis e frívolas, como os ímpios estavam fazendo. Versículo 13. Certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as mãos da inocência, pois um dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Aqui está relacionado ao que eu falei antes, como o coração do autor estava nesse momento. No caso é bem simples aqui, meus irmãos, a questão da hipocrisia, de que ele estava tentando se manter puro por causa das bênçãos de Deus e não por causa de Deus. Ele estava tentando se manter puro porque ele sabia que tudo que Deus prometeu em Deuteronômio, tudo que ele prometeu, ele podia conseguir. O povo, se ele obedecesse, ele poderia ter essas bênçãos. Mas aqui está o motivo do coração, aqui está a intenção e a motivação do coração do autor, mostrando a sua hipocrisia, de como ele não queria obedecer a palavra de Deus por ser a palavra de Deus, e não queria obedecer a palavra de Deus por amar a Deus, mas ele queria simplesmente fazer para obter as consequências, as bênçãos de Deus. O que eu posso tirar de aplicação nessa questão, da questão da hipocrisia, a hipocrisia do coração do autor, é que nós precisamos ter cuidado em não limitar, por exemplo, o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, melhor dizendo, a simplesmente obediência. Nós podemos ver, pelo exemplo, que o salmista estava tentando ser obediente, estava tentando manter puro o coração, mas a intenção e a motivação dele não estava sendo a mais verdadeiras e a mais claras e a mais transparentes, a mais sinceras. Ele simplesmente estava fazendo por segundas intenções.
Então é necessário entender que a motivação e a intenção é algo que precisamos ter como algo centrado em Deus, para que realmente a nossa obediência seja verdadeira. Se a nossa motivação e a nossa intenção não for centrada em Deus, não for centrada nas coisas que Deus faz nas coisas e quem Deus é, logo também a nossa obediência será vaga, será vã, não será verdadeira. Eu posso ser um cara muito obediente, eu posso ser um cara muito reto em termos no fator externo, mas se eu for um cara muito insensato em termos de não ter a motivação correta, em ter a intenção correta, toda a meus atos externos, meus atos de justiça vão ser anulados assim. Não porque ele não vai ter consequências boas, como ajudar as outras pessoas ou servir as outras pessoas ou algo do tipo, mas a questão da nulidade da validade para Deus. Não vai agradar a Deus, porque o meu coração não está centrado em amar a Deus. Está simplesmente em obedecer para uma segunda intenção, que de novo também está associado a ídolos. Quando eu tenho ídolos, logo a minha obediência ela tem segundas intenções. Tudo está ligado. Então é necessário que tenhamos cuidado para não ter esse tipo de coração hipócrita. No versículo 15 ele fala: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Aqui a questão de um pensamento do autor, onde ele não chegou a esse ponto, ele não chegou a falar como os ímpios, a agir como os ímpios nessa questão. E o que ele está tentando de tirar de lição ali é como isso afetaria os que estavam ao redor deles, como afetaria a família na fé, a família de Deus ali que estava relacionado a ele. Porque o autor era um salmista, era um músico, trabalhava no templo de Deus, logo ele tinha uma certa responsabilidade, ele tinha uma certa responsabilidade para o povo de Deus. E assim o seu exemplo mau, não ter continuado, não ter continuado a viver no pecado e assim ter mais severas consequências, não permitiu que assim que ele influenciasse os outros. Mas se ele tivesse continuado, ia trazer consequências negativas, consequências más para aqueles que viviam ali ao redor dele. E também está associado a algo que eu falei antes, né, de que o que fazemos vai influenciar as pessoas ao nosso redor. Se vivemos com atitudes e um coração de maneira santos, vai influenciar de maneira santa as pessoas ao nosso redor. Mas se vivemos de maneira má, de maneira ímpia, isso vai influenciar as outras pessoas. Então é necessário ter cuidado, o modo como nós temos testemunhado a respeito da nosso comportamento, a respeito da nossa atitude. Então, do versículo 1 ao versículo 15, ele se atentou apenas para mostrar qual era o seu problema. E do versículo 16 ao versículo 28, ele vai mostrar o arrependimento dele. E aqui que fica a coisas interessantes, o modo como ele se arrependeu, que é necessário que prestamos atenção. Versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios, fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Interessante ver que o começo do arrependimento do autor, do salmista, começou à medida que ele procurou a Deus, à medida que ele procurou a presença de Deus, o conhecimento de Deus. Meus irmãos, se ele tivesse continuado no seu orgulho invejoso e não tivesse deixado isso de lado, ele nunca procuraria Deus, porque essa é a nossa tendência. Quando estamos orgulhosos, quando estamos em pecado, nós não procuramos a palavra de Deus, porque sabemos que aquilo vai nos incomodar. Mas é interessante ver quão necessário é para que nós realmente possamos nos arrepender, que nós possamos ter metanoia, mudança de mente, deixar o pecado, abandonar o pecado e viver um caminho de retidão. É necessário que procuremos a palavra de Deus e a presença de Deus. É interessante ver que ele achou muito difícil de entender, ele não conseguia compreender relacionado à injustiça que ele estava passando, porque ele ainda tinha aquela perspectiva errada sobre as bênçãos de Deus e tudo mais. Até que ele entrou no santuário de Deus, até que ele entrou na presença de Deus, até que ele entrou aprendeu o que Deus tinha para falar para ele, viu as palavras de Deus, e aí ele então compreendeu o porquê que ele estava passando por aquelas injustiças e quão errado, na verdade, ele estava em achar isso. Tanto
ao versículo 17 como relacionado ao versículo 18 e 20, aqui o entendimento está associado ao seguinte, de que o salmista compreendeu que como os ímpios, ele tem riquezas apenas terrenas, tem bênçãos temporárias, mas a maldição que eles têm é eterna. Em contraste, mesmo que o santo, mesmo que o homem de Deus passe por tribulações temporárias, passe por tribulações terrenas, as coisas eles não vão se comparar, não é comparável, há um grande contraste entre a bênção do santo, entre a bênção do homem de Deus e a maldição do ímpio. Foi isso que ele compreendeu quando entrou no santuário de Deus, quando viu o destino dos ímpios. Ele entendeu que não importa se ele está passando, melhor, se eles têm riqueza, se eles têm prosperidade, isso não importa. O que importa, na verdade, é o que Deus vai fazer no final, o modo como ele vai julgar os ímpios, o modo como ele vai trazer a sua justiça sobre eles. Enquanto que o santo, o homem de Deus, ele não precisa se preocupar com as aflições da vida, porque no final tudo isso vai ser retirado. Ele iria viver de maneira sem dor, sem nada, realmente com Deus no paraíso. Então é interessante ver ele compreender isso e realmente tirar essa perspectiva terrena, essa perspectiva ínfima, supérflua, e ter uma perspectiva eterna de como tudo vai funcionar, de como tudo vai acabar e do propósito, do porquê, como eu já falei antes, do porquê ele estava passando tudo isso. Então ali ele compreendeu o porquê ele não precisava se preocupar com o sofrimento que ele estava passando, porque no final ele recebeu uma bênção a qual ele não merecia. Enquanto os ímpios que eles estavam vivendo em suas vidas e vivendo em seus pecados, eles iriam sofrer o que eles mereciam por não se arrepender a Deus. Logo ele entendeu que era uma loucura o que ele estava passando, que não era algo real e algo realmente certo. A injustiça que ele estava achando que ele estava tendo, ou melhor, que Deus estava tendo para com ele. No versículo 18, no versículo 20, ele fala o que Deus faria com os ímpios. A questão, certamente os põe em terrenos escorregadios, faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordarmos. E quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Mas, irmãos, a única aplicação que eu posso tirar desse texto é a questão da gratidão. Nós merecemos o versículo 18 e o versículo 20. Nós merecemos isso. Nós merecemos ser pegos de surpresa e ser tomados de pavor ao perceber que estamos no inferno, depois da morte, percebemos que estamos ali num lugar de perdição. Porque de fato nós não merecíamos saber sobre Jesus, nós não merecíamos saber sobre a salvação. Tudo isso é graça, tudo isso é graça de Deus, tudo isso é amor de Deus a qual Ele teve para conosco. Em comparação, os ímpios não terão isso, alguns não terão isso. Eles simplesmente vão morrer e se encontrarão no inferno e não saberão nem o porquê que eles estão lá. Ou melhor, eles saberão o que vai ser mostrado para eles, né? Mas mesmo assim é interessante ver a gratidão que devemos ter relacionada à graça que Deus teve conosco. A gratidão que devemos ter, que ao invés de ser tratados desse jeito, e é justo Deus nos tratar desse jeito, certamente é justo Deus nos tratar com o versículo 18 ao versículo 20. Em vez de fazer isso, Ele nos teve misericórdia, teve sua graça, e por isso nós devemos ficar gratos. Então é necessário que tenhamos essa percepção. No versículo 21 e 22, eu gosto muito desse versículo, para mim ele é o segundo versículo mais predileto desse capítulo. Ele fala, quando meu coração estava amargurado e no íntimo senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Eu queria trazer 2 pontos nesses 2 versículos. O primeiro é ver o exemplo do salmista em relação à humildade. Meus irmãos, humildade, na verdade, se você quer saber, um dos melhores exemplos bíblicos sobre humildade é o modo como ele se trata aqui no versículo 21 e 22. Essa percepção própria de si mesmo, essa percepção correta e realista de si mesmo. Ele não está tendo uma perspectiva inferior, ele está tendo uma perspectiva realista de quem ele é, mas uma perspectiva realista de quem ele foi, do como ele agiu. E é necessário que tenhamos esse entendimento sobre a humildade. Às vezes, por conta do coração também, por conta da carne, nós reduzimos a humildade apenas a bondades externas, a serviços humildes, a amar, ou melhor, aos atos de justiça
humilde por assim diante, mas é uma coisa muito mais interna do que externa. Na verdade, a humildade ela é interna, o fator interno da humildade que gerará o fator externo da humildade, que é o serviço e o amor. É necessário que tenhamos uma percepção correta de nós mesmos. É necessário que nós tenhamos uma percepção realista de nós mesmos, de quem nós somos. Todas essas palavras, no modo como ele se trata como insensato, ignorante e até um animal irracional, não é exagero dele. Nós somos assim sem a graça de Deus e nós precisamos ter esse entendimento. Os ímpios sem a graça comum são assim e nós sem a graça salvífica somos assim. Então é necessário ter esse conhecimento de que somos piores, muito piores do que achamos que somos. E assim ser gratos a Deus por ter nos dado a sua graça e ter dado a nós a capacidade de não ser quem nós somos. Por isso que ele não está exagerando aqui. Ele está sendo realista e falando quem ele realmente é. E é necessário que tenhamos esse tipo de entendimento. É necessário que quando vemos aquelas palavras no Antigo Testamento, tolo, insensato, a Bíblia nos chama de porcos e até cães. Tudo isso demonstra como nós podemos agir e quão pecadores nós podemos ser. Então é realmente necessário que tenhamos essa percepção e tenhamos essa perspectiva de peso a respeito de nós. Porque se nós não temos essa perspectiva de peso, logo o fator externo da humildade será afetado. Deixa eu exemplificar. Em relação a relacionamentos interpessoais. Se eu tenho uma perspectiva correta de mim mesmo, se eu sei que eu sou um pecador e merecedor da graça de Deus, e a única coisa que eu realmente mereço é o inferno, e vejo a graça, vejo a cruz, vejo tudo aquilo, eu sinto gratidão, eu fico grato, eu não vou me importar o que as pessoas pensam de mim, eu não vou me importar o modo como eu sou tratado nos relacionamentos interpessoais, eu não vou me importar ser o centro da amizade, ser o centro do casamento, ser o centro da questão da família, ser o centro dos relacionamentos fraternais e relacionamentos paternais. Eu não vou me importar com isso, porque não importa receber o amor das pessoas, não importa receber o carinho por assim em diante, porque não é merecido. Eu não merecia aquilo, eu não merecia a graça comum das outras pessoas. Mas já que eu recebi a graça salvífica de Deus e todo o amor e toda a salvação que Ele me deu, e assim tudo que Ele me deu me traz gratidão, eu tenho que viver com uma perspectiva outrocêntrica, centrada em outro, realmente centrado no meu irmão. E assim, se a gente pensar bem, se realmente vivêssemos desse jeito, os relacionamentos se tornariam muito mais fáceis. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de casamento, relacionamento em família. Nós temos essa perspectiva de que nós não merecemos o terreno, o teto em que nós temos, as amizades que nós temos, o carinho das pessoas, a preocupação das pessoas, a atenção das pessoas. Nós não ficamos centrados em nós nos relacionamentos, mas ficamos centrados nas outras pessoas em nossos relacionamentos. Se eu ter uma perspectiva de quem eu sou, eu vou tratar os meus irmãos de uma maneira diferente, eu vou tratar meus pais de uma maneira diferente, eu vou tratar meus irmãos e meus amigos de uma maneira diferente, porque eu não mereço, e na verdade ninguém merece, nenhum de nós merecemos. A graça comum de cada um, tudo isso é graça. O amor e o carinho e a preocupação e todas as benéfias, os benefícios, melhor dizendo, da amizade, dos relacionamentos, tudo isso é graça, tudo isso é amor, tudo é dado a Deus. Graça comum, tanto da graça comum como da graça salvífica. Se temos percepção de que nós não merecemos isso, nós não vamos exigir isso. Nós não vamos exigir a atenção das pessoas, a preocupação das pessoas, o amor das pessoas. Mas, ao invés disso, nós vamos dar amor. Nós vamos realmente ser pessoas amorosas, pessoas de dentro para fora que realmente nos preocupamos com as outras e não conosco mesmo. Não preocupamos em ser amados, porque nós já somos amados. E é isso que realmente importa, meus irmãos, em ter a percepção correta de quão amados somos por Deus e quão o amor de Deus é o suficiente. De modo que nós não precisamos, por exemplo, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não me ama, a pessoa não se importa comigo, a pessoa passou comigo e não falou. Há tantas coisas, mentiras que o pecado, que eu tenho, que todos nós temos, que ficam mentindo em nossas mentes como vítimas, tendo uma perspectiva errada sobre esses relacionamentos. Então é necessário, meus irmãos, que nós realmente compreendemos, porque isso vai afetar, sim, os nossos relacionamentos. Ser uma pessoa outrocêntrica, ser uma pessoa centrada no outro. Vocês já viram aquele tipo de pessoa que nada afeta ele?
que algum tipo de tribulação ou algo que a pessoa disse ou a opinião da outra pessoa não afeta ele, mas ele continua sendo amoroso, ele continua sendo praticante dos frutos do Espírito em relação a todo mundo. Então, realmente, nós quando temos esse tipo de perspectiva, esse perfil da pessoa, isso nos traz um tipo de pessoa diferente, um caráter diferente. Então, é necessário que tenhamos esse tipo de pensamento e entendemos completamente o que isso significa. Então, é realmente importante, como o autor aqui mesmo disse, que tenhamos um entendimento humilde e realista sobre nós mesmos, tendo em vista tudo que nós não merecemos, que é tudo. Então, relacionado ao versículo 22, eu queria falar um pouco quando a parte que ele diz animal e racional, para poder assinar um pouquinho a questão da antropologia bíblica, de que da mesma forma como o animal ele é condicionado a um instinto, e esse instinto condiciona-o a um tipo de comportamento, da mesma forma o nosso coração enganoso nos condiciona a um tipo de comportamento. E é isso que é necessário que tenhamos ter cuidado. Porque o nosso coração, a nossa natureza pecaminosa vai nos condicionar a um tipo de comportamento, a um tipo de pensamento. Sempre que a mente ela traz pensamentos pecaminosos à nossa mente, é a carne tentando nos condicionar. Sempre que a palavra sai das nossas bocas do nada, de maneira tendenciosa, de maneira pecaminosa, é a carne tentando nos condicionar. E sempre vai ser assim. Por isso que é necessário que tenhamos um filtro para que possa impossibilitar que essas coisas aconteçam. Mas, meus irmãos, é necessário que tenhamos esse tipo de entendimento, de que não é possível ter o filtro se nós não tivermos uma mentalidade em Deus. É necessário que tenhamos uma mente centrada, absorta, que permeia o conhecimento e o ensino de Deus. Mentes vazias, mentes distraídas não vão poder glorificar a Deus em todas as coisas. Não, meus irmãos, parece uma coisa impossível, parece uma coisa que... É claro que é difícil, tudo é difícil, mas parece uma coisa que nunca é possível de conseguir, mas é possível. É possível sim viver com Deus em tudo que fazemos. É possível sim viver com Deus e vigilante nas coisas de Deus em tudo que fazemos. Porque senão a Bíblia não diria. Porque senão a Bíblia não diria em 1 Pedro ou 2 Pedro, não lembro? De que Deus já nos deu tudo que é necessário para a piedade. Se Ele deu tudo que é necessário para a piedade, significa que nós podemos viver de maneira piedosa. Como Colossenses 3 fala, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Nós podemos manter os pensamentos nas coisas do alto. Ou Mateus 27, se não me engano, fala, vigiar e orar. E nós podemos vigiar e orar. É como o Tessalonicenses fala, orar sem cessar. Nós podemos orar sem cessar. Como Romanos 12 fala, nos entregar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por conta das misericórdias de Deus. Este é o nosso culto racional. Nós podemos ter esse culto racional. A questão é se queremos fazer isso. Realmente, se queremos ter esse tipo de devoção e zelo a qual Deus requer. Deus requer uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais difícil de nós. Deus não quer atos de bondade esporádicas e de vez em quando no nosso dia. Deus quer que o nosso dia, os nossos atos sejam centrados nele. E isso torna o modo como nós lutamos contra a nossa língua, os nossos olhos, nossa mente, muito mais diferente do que costumamos ter em pensamento. Significa que em cada uso da língua eu posso pecar. Significa que em cada olhar eu posso pecar. Significa que em cada pensamento eu posso pecar. Por isso que é necessário que tenhamos uma mente atenta, uma mente afiada, para que possamos, sempre que houver a tentação de pecar, nós controlemos esse animal e joguemos fora e enjaulemos ele. Então realmente é necessário que tenhamos uma mente atenta, meus irmãos. Mentes desatentas, mentes distraídas nunca lutarão contra seus pecados. Deus não requer de nós que nós lutemos contra o pecado X ou contra pecados Y. Deus requer de nós que nós lutemos contra todos os pecados. E isso é necessário que tenhamos esse entendimento e não sejamos condicionados pela nossa natureza. Continuando. Olha o contraste. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. Aqui ele faz o contraste, que ao invés de ser tratado quando ele estava amargurado e inveja, agindo como animal irracional, ao invés de ser tratado com justiça, a qual ele realmente merecia, a qual todos nós merecíamos, o modo como ele é tratado é com o amor leal de Deus,
Ele fala, sempre estou contigo. Eu lembrei do texto de João, não lembro qual o capítulo, onde estamos na mão de Deus. Acho que é João 15 ou João 17, não lembro. Estamos na mão de Deus e ninguém nos pode tirar. Que sempre estou contigo, sempre estamos com Deus. Ele está sempre conosco, pronto para nos perdoar, sempre pronto para nos ajudar e nos auxiliar. Sua presença é necessária e ela é suficiente para nós. Olha, ele diz, tomas a minha mão direita e me sustém, ele nos guia. Nós não precisamos caminhar os nossos caminhos tortuosos e peregrinosos sozinhos. Nós precisamos caminhar nossos caminhos de vida cristã com Deus, caminhando com Deus, segurando a mão de Deus, para que possamos realmente viver ali de maneira honrosa. E depois me receberás com honras. É interessante ver as perspectivas de que, como imerecedor, o autor está se achando aqui, porque o amor leal de Deus permanece, mesmo ele tendo pecado. O conselho leal de Deus permanece, mesmo quando ele estava agindo como insensato. Porque o autor já deveria saber essas coisas. Deveria saber como se comportar em relação à inveja quando ele fosse tentado a ela. Mas ele, pelo fato dele não se atentar a isso e pecar, mesmo assim o amor leal de Deus está ali para auxiliá-lo e para sustentá-lo e para levantá-lo. O conselho de Deus, que é a palavra de Deus, sempre está ali para ajudá-lo. E é muito importante vermos o modo como Deus é gracioso para conosco e não desprezá-lo assim. E realmente buscarmos, quando estivermos passando por algum tipo de tribulação, realmente buscar a palavra de Deus e depender de Deus nessas questões. E depois me receberá com honras, que, de fato, a honra não nossa. O autor se chamou de várias coisas aqui, é impossível ele ter algum tipo de honra. Ele mostra o quão pecador ele é impossível ele ter algum tipo de honra. As honras a qual ele vai receber são as honras da graça de Deus, as honras a qual Cristo dá a nós e deu a ele também, por conta da sua vida perfeita, por conta do seu ministério perfeito. Então, o que podemos tirar desse versículo é a gratidão de sermos ainda recebidos com honras, a qual a única atitude que devemos ter depois de receber as nossas honras, depois de receber a nossa coroa, é pegar as nossas coroas, como também os anciões, e jogar aos pés de Jesus, que é o único merecedor. Nós devemos ter essa perspectiva e ter essa atitude, que seja algo que realmente tenha em nossos corações. Versículo 25, e para mim o meu favorito: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu coração, meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre. Meus irmãos, se vocês me perguntassem, como você sabe que realmente você ama a Deus? Como você sabe que realmente você está amando a Deus? Eu poderia responder para vocês, eu sei que eu não estou amando a Deus porque eu não estou vivendo esse versículo. Eu não consigo ainda viver de maneira tão dependente, de maneira tão devota a Deus, a qual chegue e dizer: a quem tenho no céu senão a ti, e nada mais na terra deseja além de estar junto a ti. Aqui está a própria exemplificação, um dos melhores exemplos de amor a Deus, de como obedecer o grande mandamento em toda a Bíblia. Porque, meus irmãos, de novo, amar a Deus não é simplesmente obedecer, é ter afeição por Deus, ser apegado a Deus. Santo Agostinho falava que amar, perder de si e encontrar a Deus, agarrar-se a Deus. É simples essa definição de amar. É simplesmente deixar tudo de mim, todo o meu ego, tudo que eu acho que sou, tudo de mim. O pensamento não está mais centrado em mim, mas está centrado em Deus. Ao ponto de eu realmente possa chegar e dizer: quem tenho nos céus além de ti, e na terra nada mais deseja além de estar junto a ti. Meus irmãos, aqui está o coração de um homem que realmente para ele o que importa e o que ele quer passar a vida inteira dele fazendo, a eternidade dele inteira fazendo, é conhecendo a Deus. O interessante quando ele fala, eu percebi essa tarde, e quando ele fala: a quem tem o céu além de ti, e na terra nada mais deseja além de estar junto a ti, que a vontade do salmista era estar junto a Deus, independente de qualquer lugar, de que na verdade aqui está realmente uma pessoa preparada para morrer, uma pessoa preparada para a eternidade, uma pessoa preparada que não se para entender o que realmente é eternidade, porque eu vejo tantas pessoas que não tratam a eternidade como realmente a eternidade. Conhecer a Deus e continuar o conhecendo.
E essa é a vontade do autor aqui, estar junto a Deus, estar junto a Ele, conhecendo e continuando a conhecê-lo. Meus irmãos, é necessário que tenhamos isso em nossos corações. Esse é um versículo que precisamos ter em nossos corações, porque todos os nossos externos atos de obediência precisa ter a motivação, precisa demonstrar esse tipo de amor interno em nossos corações, esse desejo ardente em nossos corações. Nós precisamos ter esse tipo de pensamento, esse tipo de realmente intenção em nosso coração em amor a Deus, de modo que realmente nós podemos chegar e dizer que o nosso maior desejo é estar junto a Deus. Isso terá efeito na nossa vida cristã. A nossa leitura não se tornará uma coisa pesada, uma coisa difícil de se fazer, mas tornará uma coisa preciosa, uma coisa saborosa de se fazer. Quando temos esse tipo de pensamento no nosso coração, logo as coisas de Deus se tornam mais valiosas e estimáveis para nós. É por isso que é necessário, meus irmãos, é por isso que é necessário que tenhamos esse tipo de pensamento. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança. Ele considera e ele fala quão fraco ele é. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar. Ele fala que ele ainda vai ter quedas. Ele fala e admite que ele ainda vai cair e ainda vai pecar. Mas é interessante que ele fala, mas Deus é a força do meu coração. Ou seja, que a intenção, ou melhor, o que motiva a mente do autor ali é Deus. O que motiva ali ele continuar a perseverar, a continuar lutando contra o pecado, continuar vencendo o pecado, continuar naquela luta incansável, aquela luta que realmente incomoda, vez após vez, mas não importa. É Deus, tudo que ele fez, tudo que ele é. Então é necessário que tenhamos esse tipo de entendimento e que realmente Deus seja a força da nossa mente, seja Deus a força da nossa vontade, nosso desejo, que Ele seja tudo em nós. Precisamos que realmente tenhamos esse tipo de pensamento em nossas vidas, Pai, nossas vidas. A minha herança e a minha herança para sempre, que são perspectiva futura de que a herança do autor aqui é Deus, e não as bênçãos que ele terá na eternidade, em contraste com o coração dele antes, onde o que tinha no coração dele antes era simplesmente riquezas, era prosperidade. E agora ele não queria isso, ele queria estar junto a Deus. Ele trocou o seu ídolo, porque ganância é um ídolo, por Deus. Então é interessante ver o modo como ele realmente se arrependeu, ao ponto de dizer essas palavras, a qual realmente amava e desejava a Deus. Versículo 27. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. E para terminar, 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. De novo, graça, meus irmãos. Aqui é a aplicação que temos que tirar. De que merecíamos ser destruídos pelo Senhor Jesus, deveríamos ser destruídos pelo Santo Juiz, mas nós não somos. Nós não fomos destruídos, na verdade fomos aceitos nele, nós fomos adotados por ele. E agora que fomos adotados por ele, estamos debaixo do seu teto, ele deve ser o nosso refúgio, ele deve ser realmente o nosso castelo forte, para que realmente dependamos e tenhamos tudo centrado nele. Que seja algo que realmente seja fixo em nosso coração, ter Deus como refúgio, ter Deus como prioridade, centralidade em nossa vida, que tudo permeie a Deus, que tudo seja associado a Deus, que toda a nossa mente esteja absorta, cheia de Deus. Se eu não sou muito de criar temas e pontos, porque eu acho difícil, mas se eu tivesse um tema para esse versículo, para esse capítulo, seria o coração idólatra e enganoso do cristão só mudará quando ele perceber quem Deus é, quem Ele é, e quão gracioso e quão grato, melhor dizendo, ele deve ser depois de tudo que Deus fez. Essa é a lição final que eu vejo nesse versículo. De depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele pecou, vendo a graça de Deus, vendo tudo que ele é, a única coisa que ele tem que ter é, como o versículo 25 fala, um desejo ardente por Deus, de maneira que a única coisa que ele deseja, a única coisa que ele almeja é estar junto a Ele.
Esse tipo de pensamento mudará tudo em nossas vidas. O nosso trabalho não será a mesma coisa se desejamos Deus em primeiro lugar. O nosso casamento, o futuro casamento, não será a mesma coisa se nós não será a mesma coisa se desejamos Deus em primeiro lugar. Tudo será diferente se realmente tivermos Deus em primeiro lugar. E foi isso, só isso. Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelas coisas que Tu me diste, pelas coisas que Tu me ensinaste, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é bom para comigo, para conosco, Pai, e pudestes nos ensinar tão profundas verdades, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mantém o seu amor leal, independente do que fazemos, Pai. Realmente muito obrigado, nos ajude a viver como o Senhor quer. Nos ajude a entender que a santidade é algo que realmente temos que procurar e levar a sério. E seja nos ajudando a manter a nossa mente vigilante, uma mente centrada em Ti, uma mente realmente que te tem como prioridade, que é a única coisa que realmente pensamos e tenhamos seja Ti, Pai. Seja o nosso centro do nosso viver e o centro do nosso coração. É que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.